Olá, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana em Sucupira e também a todos aqueles que estarão nos assistindo aí posteriormente pelo canal do YouTube Devocional em Casa, os irmãos que são de outras igrejas, sejam bem-vindos, a graça e a paz do Senhor Jesus também, tá certo? Nós estamos dando início aqui ao nosso segundo culto de doutrina ao vivo, aqui direto do templo da nossa igreja. Ainda estamos em isolamento social, estamos ainda reclusos e por isso nós estamos aqui só com a equipe de filmagem, realizando esse segundo culto de doutrina, tá certo? Nós vamos dar início cantando o hino de número 32. Nós vamos aqui fazer uma reintrodução, nós vamos trabalhar aqui com você uma reintrodução do que nós havíamos trabalhado até março, tá certo? E aí nós vamos fazer uma reintrodução para que a gente possa retomar a sequência de estudos, tá? Então nós vamos aqui trazer uma abordagem em cima do que a gente vinha trabalhando para você que está nos assistindo, tomar conhecimento do material que nós vínhamos desenvolvendo aqui na nossa igreja, tá bom? Nós vamos dar início cantando um hino de número 32, o Deus Fiel, e aí, se possível, eu já queria que botasse ali aquela telinha lá a segunda slide, né? Botasse aí o segundo slide para que a gente pudesse acompanhar aí, tá? Aí, o segundo culto doutrina nosso, tá certo? Reintrodução ao CMW, eu vou dizer para você daqui a pouco o que é o CMW, tá certo? É um dos símbolos de fé. E vamos cantar o hino 32, eu peço aí que passe para a tela seguinte, né, para que a gente possa acompanhar aí, tá certo? Então vamos cantar aí o Deus Fiel, hino de número 32 do Inário Novo Cântico, e é um hino que muita gente conhece. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos cantar juntos, queridos? Cantemos. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando-nos, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia
me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Conforme você está vendo aí no nosso vídeo, aí, no seu lado esquerdo da tela, vamos agora fazer uma leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. Convido você a abrir a sua Bíblia aí, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você possa abrir a Bíblia. Você pode aí nos acompanhar na leitura, para conferir o que está escrito na palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, nós colocamos na tela aí a partir do verso 15, mas vamos fazer uma leitura a partir do verso 14, tá certo? Vamos ler 2 Timóteo 3, a partir do verso 14 até o verso 17. Paulo aí, ele dando a instrução a Timóteo, diz assim no verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu queria que você pudesse dar uma atenção maior aí no propósito da Escritura Sagrada, que é inspirada por Deus, aí no verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, queridos? Pai bondoso, Deus eterno, nós estamos aqui dando início ao nosso segundo culto de doutrina e nós carecemos, ó Pai, da ação do Teu Espírito em nossas vidas, nos conduzindo, Pai, para examinarmos a Tua Palavra e também, ó Pai, para estarmos aperfeiçoando a nossa vida espiritual através do exame. Nós assim, ó Pai, queremos Te suplicar, ó Deus, pela direção do Teu Espírito na vida de cada um de nós, tanto de quem está aqui hoje reunido para realizar essa filmagem, como também todos os que estiverem em suas casas assistindo aqui o nosso culto pelo canal do YouTube. Nós assim, ó Pai, Te oramos e Te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu peço, não sei se dá, né, para tirar a tela, e aí eu quero convidar aqui os irmãos da Junta Diaconal para participar aqui com um momento de louvor, tá certo? Aí os irmãos da Junta Diaconal vão ter um momento aí no nosso culto. Tem que ser rápido, porque a gente está ao vivo e a gente não pode ficar demorando não, bora. Graça e paz, irmãos. Sem no descanso, esse viver.
Gente, as falhas que vocês observarem aqui, né, principalmente a minha, quando eu estiver falando, né, é tudo parte do aprendizado, viu? Então, a gente está aprendendo nessa pandemia, não é só a gente que está aprendendo, tem muita gente aprendendo. E eu peço que pode botar a segunda tela, tá certo? A gente tem muita gente aprendendo, tá? E isso é no país todo. A gente vai ver que tem gente aprendendo nas igrejas, tem gente aprendendo nas escolas. O governo aí também vai ter que aperfeiçoar o ensino público nesse sentido, né? Muita gente é desenvolvendo. E a gente também está aqui, nesse barco, tentando chegar junto aí e aprender mais e mais, né? A mexer nessas coisas. Cada um de nós temos uma tarefa e a gente tem que aperfeiçoar aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está fazendo. Nós queremos apenas, antes de entrar no estudo propriamente dito, aí, falar um pouco da agenda da igreja, tá certo? Sexta-feira nós teremos culto de oração, como a gente tem tido, desde que a gente começou a fazer aqui as filmagens ao vivo pelo YouTube. Nós vínhamos fazendo pelo Instagram, né? Mas agora nós estamos nessa condição aperfeiçoada, podemos assim dizer, e agora está melhor a gente fazer aqui pelo YouTube. No domingo de manhã a gente está fazendo escola dominical em casa mesmo, tá certo? Por ser um estudo, a gente faz aqui pelo canal, mas a gente faz em casa. À noite nós estamos aqui, tá certo? E tem algumas atividades ainda da igreja, né? O departamento infantil aí também está trazendo umas programações, a gente vai estar anunciando. A UPA também já está se preparando para fazer novas programações, fizeram uma série de palestras aí, 9 temas com 9 mensageiros diferentes. A UMP também andou fazendo as suas lives aí pelo Instagram e agora está se preparando também para começar a trabalhar aqui no canal da nossa igreja, e a gente vai aperfeiçoando nisso aí, tá certo? Nós vamos agora para o nosso estudo, e aí eu peço aí para ir para outra tela, assim, vamos orar,
tá certo? E a gente vai trabalhar essa reintrodução que nós estamos anunciando aí, tá bom? Pai bendito, Deus eterno, nós vamos praticamente, ó Pai, entrar no momento do estudo. Queremos, ó Pai, te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que ratificando, ó Pai, ao que nós pedimos na primeira oração, que o Teu Espírito nos conduza para o que nós viemos fazer, ó Pai, nós possamos estar instruindo a igreja, aprimorando o conhecimento da igreja, fortalecendo a igreja no manuseio da palavra de Deus. Nós assim, ó Pai, te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como vocês podem ver aí, né, nós colocamos aí reintrodução do CMW. O CMW, só para que a gente possa aí ficar atento, tá? Eu posso até digitar aqui, não sei se dá para fazer isso, acho que dá. Catecismo Maior, para você saber aí o que é o CMW de Westminster, tá? Westminster é o CMW aqui que nós estamos falando para você, tá bom? Deixa eu botar aqui para você ficar atento aí o que significa CMW, tá? Então, para aqueles que ainda não têm um conhecimento maior, tá aí. Nós queremos compartilhar com você que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem na sua Constituição falando aí dos símbolos de fé. Esses símbolos de fé são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. A Confissão, ela traz aí a teologia bíblica de forma sistematizada, e os catecismos, eles trazem perguntas e respostas em cima dessa teologia. O Catecismo Maior foi feito para os adultos, inicialmente, e o Breve Catecismo foi feito para as crianças, tá certo? Mas, se a gente for olhar a linguagem, eu vejo dessa maneira, pode ser até que eu esteja enganado, a linguagem do Breve Catecismo que foi feito para as crianças de hoje está até um pouco elevada, né, se a gente for observar, tá? E, independente disso ou não, a gente precisa aprender. A nossa denominação, trabalhando a sua Constituição, diz que uma das atribuições do pastor da igreja é ensinar os símbolos de fé para os membros. Mas aí eu queria que você pudesse se inteirar um pouco mais. Para isso a gente vai ler outro texto, um texto que se encontra em Ezequiel. Eu queria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia em Ezequiel, para a gente tentar entender um pouco aí o que é que nós estamos trabalhando, tá certo? Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 8, como você pode ver aí na tela, Ezequiel 2:8, até o verso 3 do capítulo 3, tá? Ezequiel 2:8 começa assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abriu a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: filho do homem, dá a comer o teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca era doce como o mel. Então nós vamos observar aqui uma situação vivida pelo profeta Ezequiel, onde aí esse trecho mostra aí, de forma figurada, que a palavra de Deus oferecida ao profeta serve de alimento para a sua vida, né? E ele, ao comer, como ele diz aí no final do verso 3, eu comi e na minha boca era doce como mel. A palavra do Senhor, ela deve ser assim na vida do crente, na vida do cristão. Ela precisa ser doce como mel, ela precisa ser refrigério. E quando nós estudamos a palavra, nós precisamos estudá-la de forma que nós possamos entendê-la. Há um outro texto lá em Atos 8, que já
citamos em outras situações, em que encontramos lá o tesoureiro da Etiópia. O tesoureiro da Etiópia, ele caminhando de volta, vindo de Jerusalém, depois de ter cultuado lá na Terra Santa. Então ele volta e, de repente, ele está lá lendo Isaías 53. Mas ele não está entendendo absolutamente nada. Então, o que é que acontece? O Espírito Santo manda Filipe vir, e Filipe, ele senta do lado do tesoureiro da Etiópia e pergunta: entendes o que leis? E ele respondeu: como poderia entender se não há quem me explique? Então, Filipe começou a explicar a palavra e ele entendeu, parece que a vista dele se abriu, e a semelhança do que Ezequiel fala aqui, parece que foi doce como mel para ele. Imediatamente ele diz: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: se creres, nada impede. E foi lá e batizou o tesoureiro da Etiópia. Queridos, e esse é o efeito que a palavra de Deus precisa trazer na vida do cristão. O efeito que a palavra de Deus traz é como um alimento saboroso, né? Doce como mel, como disse Ezequiel, e que abasteça, que seja nutritivo e que ajude a edificar, ajude a crescer, ajude o desenvolvimento espiritual, tá certo? Todavia, a gente pode observar que a leitura da palavra de Deus, como acontece lá em Atos 8 com o tesoureiro da Etiópia, para quem quiser aí depois consultar, deixa eu colocar aqui o texto que capítulo 8 de Atos, a partir do verso, Atos 8, a partir do verso 26. Depois você dá uma lida lá, Atos 8, 26, até o final do capítulo 8, e você vai ver essa história que eu acabei de contar para você. Se a gente parar para observar, a leitura, nem sempre a leitura das Escrituras é de fácil compreensão para quem começa a ler, né? Para quem está a primeira vez lendo, né, principalmente as versões mais antigas, como eu acabei de ler aqui uma versão de 1959, tradução de João Ferreira de Almeida, a edição atualizada, revista e atualizada, né? E aí a gente tem dificuldade de uma leitura como essa, compreender com facilidade o que está sendo dito, principalmente em alguns textos mais aprofundados, né, como os livros proféticos. A gente vai ter uma dificuldade maior, os livros da lei, lá no início, a gente vai ter uma dificuldade maior de compreensão por causa de um português mais, podemos dizer, um português mais polido, um pouco mais antigo, mais polido. É por isso que hoje nós temos uma edição, né, feita aí da linguagem de hoje, para facilitar a compreensão de quem está lendo, tá certo? Mas, independente de qual versão que você está usando, nem sempre é uma coisa fácil compreender a palavra de Deus. E a gente acabou aqui com a leitura de Ezequiel, falando para você que a palavra de Deus é alimento. E, de fato, muita gente ensina e prega isso, que a palavra de Deus é alimento para nossas vidas. Agora, se é complicado absorver esse alimento, muitas vezes, o que a gente pode fazer para facilitar isso? A Igreja Presbiteriana do Brasil, né, ao longo dos seus anos, ela pôde aí trabalhar esses símbolos de fé. São obras aí onde a gente pôde ver sistematizado a palavra de Deus. O que a gente entende por sistematização? A gente não vai encontrar definições nas Escrituras. Para não dizer que a gente vai encontrar, a gente pode encontrar, por exemplo, a definição de fé lá em Hebreus capítulo 11. A gente vê a definição de fé. O que é fé? Fé, né, é a certeza de coisas que não se veem, né? Mas a gente não vai ver com facilidade o que é salvação, o que é regeneração, o que é glorificação. Os temas que foram trabalhados recentemente pela UPA, a gente não vai ver com facilidade. E como é que a gente faz para identificar esses temas dentro das Escrituras, tendo em vista que a boa parte da Escritura ela é escrita de forma cronológica, né? Boa parte não está completamente ordenada, né, do primeiro ao último, mas é de uma forma cronológica, descrevendo a história do povo de Deus, tá certo? Desde o início até o final dos tempos.
Então, como a gente vai identificar essa doutrina dentro das Escrituras? Os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana têm esse papel de nos ajudar nisso, tá certo? Eles são símbolos de fé. Eles nos ajudam, eles nos orientam a manusear a palavra de Deus. Eu ouvi isso uma vez numa obra escrita e adotei essa expressão para mim, tá certo? Você pode ver aí, introdução, o alimento e os talheres. O alimento é a palavra de Deus. Nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Os símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, os catecismos maior e breve, e também outros símbolos de fé que você possa encontrar, tá certo? A nova edição, a segunda edição da Bíblia de Genebra, publicada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, traz outros símbolos de fé que não estão descritos na Constituição da Igreja, mas está lá, né, em anexo à segunda edição da Bíblia de Estudo de Genebra e também agora na Bíblia reformada, né, de estudo reformado, tá certo? Então, são símbolos de fé que eles nos servem como talheres. E aí eu queria que você pudesse perceber isso, né? Talheres. Ninguém come garfo, ninguém come faca, ninguém come colher. Mas a gente come com o garfo, né, com o auxílio do garfo, com o auxílio da colher, com o auxílio da faca. Assim são os símbolos de fé que nós utilizamos. Eles são talheres que nos ajudam a absorver, a absorver o alimento, a colocar o alimento em nossas vidas, né? Então, queridos, por que eu estou falando isso com você? Eu queria aí, você olhar aí a tela aí, tá certo? Um talher, tá certo? Nós estamos falando especificamente de um dos talheres. Nós falamos que temos na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil a confissão de fé, que é a doutrina sistematizada, e os catecismos maior e breve, que são a nível de perguntas e respostas. Desde 19 de abril de 2017, nós estamos trabalhando o catecismo maior. Nós temos trabalhado uma pergunta após outra. Quando é possível a gente trabalhar mais de uma pergunta, a gente trabalha, porque não há necessidade de a gente correr. O que há necessidade é de a gente aprender o que está escrito na palavra de Deus com o auxílio do catecismo maior. E aí, se você vê o que está escrito aí, está falando que esse talher nos ajuda a absorver o alimento. E esse talher, ele tem 3 partes, tá certo? Isso aqui é uma edição de 1989, tá? Uma edição de quando eu estava começando o meu ministério, da editora Cultura Cristã. E olha, a primeira parte que começamos a trabalhar lá em abril de 2017, ela tem as 5 primeiras perguntas, né? Onde a mais famosa, a mais, podemos assim, célebre, é a pergunta de número 1, que muita gente sabe de cabeça, né? E sabe até a resposta. Talvez sabe até as referências bíblicas que dão suporte a isso, né? A pergunta de número 1 é: qual o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. E aí, no Catecismo Maior, traz aqui 4 referências bíblicas que nos ajudam a entender essa pergunta e essa resposta. A primeira é Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. A segunda é 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ainda tem Salmo 73, de 24 a 26, e João 17, de 22 a 24, tá certo? Então, essa é a pergunta mais célebre do catecismo, né? Qual o fim principal de Deus? Então, a primeira parte trabalha as 5 primeiras perguntas, e aí eu queria pedir para jogar para outra tela já, tá certo? Se bem que eu botei aí de modo que a gente fosse clicando uma a uma, mas não tem como a gente fazer isso por enquanto aqui. Então vai tudo de uma vez. Primeira parte aí, como você está vendo, ó, vai da pergunta número 1 à pergunta número 5. Da pergunta número 1 até a pergunta número 5, o Catecismo Maior de Westminster trabalha aí a finalidade do homem, da existência de Deus, da origem e da veracidade das Escrituras Sagradas, tá? Da finalidade do homem, como a gente pôde ver aqui na pergunta de número 1, da existência de Deus, da origem e da veracidade das Escrituras Sagradas. Então, a primeira parte do Catecismo Maior que a gente vai ver trata disso,
tá? A segunda parte do Catecismo Maior vai da pergunta de número 6 até a pergunta de número 90, tá? Deixa eu só aqui abrir aqui na pergunta de número 90. Vai da pergunta de número 6 à pergunta de número 90. Tá? A pergunta de número 6 é a primeira pergunta dessa segunda parte que você está vendo aí no lado esquerdo da sua tela. O que o homem deve crer sobre Deus? Da pergunta número 6 do Catecismo Maior até a pergunta de número 90, você vai estudar sobre tudo aquilo que o homem deve crer sobre Deus. A pergunta de número 6, o que as Escrituras revelam sobre Deus? E aí, as Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 referências bíblicas para dar base a essa resposta da pergunta de número 6 do Catecismo Maior, da segunda parte do Catecismo Maior, do início da segunda parte do Catecismo Maior de Westminster. A última pergunta, que é a pergunta de número 90, que sucederá aos justos no dia do juízo? Veja como a resposta é longa da última pergunta dessa segunda parte. No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para o encontro de Cristo nas nuvens, serão postos à sua direita, ali abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheio de alegrias inefáveis, feitos perfeitamente santos, infelizes no corpo, ou melhor, felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mais especialmente na imediata visão e deleite de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da igreja invisível gozarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. Essa resposta aqui que eu acabei de ler da pergunta 90, ela está dividida em 8 partes, tá? Cada parte tem um grupo de uma referência bíblica ou um grupo de referência bíblica, tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 referências bíblicas que dão base a essa resposta grandona aqui que eu li para você, tá certo? Se você não pegou a resposta, não se preocupe, tá? Esse vídeo vai estar salvo lá no nosso canal, depois você pode ir lá e, como a gente faz, né, vai e volta no controle remoto, né? Vai e volta, repete, você ouve, ou então você acessa o Google lá, procura Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 90 e você vai ver a resposta inteirinha lá, tá certo? Eu estou aqui apenas só reintroduzindo e fazendo uma revisão do que já foi trabalhado desses 3 anos para cá, tá? A terceira parte vai da pergunta de número 91 até a pergunta de número... Olha só o que eu vou falar aqui para você. Da pergunta 91 à pergunta de número 196. Da pergunta 91 à pergunta 96. Você está vendo aí na telinha, no lado esquerdo aí da sua tela, do que fala a terceira parte aí do Catecismo Maior de Westminster. A terceira parte aí trata, tendo em vista o que as Escrituras principalmente nos ensinam a crer a respeito de Deus, resta-nos considerar o que elas requerem do homem como seu dever. Eu não ia botar tudo aí porque não ia caber, eu ainda estou aperfeiçoando aí o meu PowerPoint para ser compartilhado aqui no vídeo, então eu botei só a parte principal, da consideração do que as Escrituras Sagradas requerem do homem como seu dever, né? Então, é isso que trata essa terceira parte, que vai da pergunta de número 91 até a pergunta de número 196, tá certo? Então, nós paramos de estudar, e aí eu queria compartilhar aqui com você,
que nós paramos de estudar por causa dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando esse momento ainda de pandemia, de isolamento social. Algumas coisas já foram liberadas. A liberação de muita coisa dentro da nossa sociedade está sendo por etapas. Hoje mesmo na televisão estava anunciando que a partir de segunda-feira os comerciantes que trabalham na beira-mar vão poder voltar. Né? Hoje já estava sendo liberado os quiosques, só que tinham um horário para cumprirem. Eles só poderiam funcionar de 3 da tarde às 8 da noite. Então, a gente está passando por várias etapas de liberação. Nós ainda não liberamos aqui o nosso templo, porque ainda não temos condições de cumprir as medidas estabelecidas pelo governo do Estado, mas se Deus assim permitir e tudo voltar, como nós estamos vendo aí que está voltando, nós em breve estaremos aqui de novo, né, reunido em escuto doutrina nas quartas-feiras, tá? Certamente não seremos mais os mesmos, porque muita coisa irá mudar, né? Eu estou aqui sem máscara, mas todo mundo que está aqui nos dando apoio, aqui no templo agora, está todo mundo de máscara, tá certo? Então a gente com certeza vai vir diferente em algumas coisas. A gente vai estar reunido de novo para estudar a palavra de Deus, mas vamos estar com alguns comportamentos diferentes do que antes tínhamos, antes de entrar na pandemia. E aí, antes de a gente entrar na pandemia, eu queria falar para você que na última quarta-feira que trabalhamos aqui, dia 8 de março desse ano, nós estávamos trabalhando aqui as perguntas referentes ao 10º mandamento. Nós temos lá 10 mandamentos, né, lá em Êxodo. E aqui no Catecismo Maior, a gente vai encontrar, no mínimo, 3 perguntas para cada mandamento. Para cada mandamento que você for estudar, né, por exemplo, deixa eu falar aqui um mandamento mais... um mandamento aqui, vamos ver aqui, né? Mandamento 8º. O 8º mandamento que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, verso 15, a gente vai encontrar lá, escrito assim, lá em Êxodo 15, não furtarás. Ponto final, mais nada. Tá? O que acontece aqui no catecismo? O catecismo começa a trabalhar essa determinação de uma forma mais minuciosa, né, com mais aprofundamento. Então, para o 8º mandamento, a gente encontra aqui 1, 2, 3, tem que folhear aqui, 3 perguntas, como eu falei para você, no mínimo 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta de número 140, nós estamos falando do 8º mandamento. A pergunta de número 40 é: qual é o 8º mandamento? Resposta: o 8º mandamento é: não furtarás. Referência para essa resposta, Êxodo 20, 15. E aí pergunta, em seguida, pergunta de número 141. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? E aí a gente vai ver uma descrição de uma resposta que está subdividida em 13 grupos de referências bíblicas, tá certo? E eu não vou ler aqui tudo agora para você, tá? Mas você depois pode dar uma lida e a gente pode depois retrabalhar, mas só estou aqui colocando para você o que a gente estava fazendo antes da pandemia. Então está aqui uma resposta enorme, dividida em 13 grupos de referência bíblica. A gente vai encontrar aqui, olha, se eu for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 referências bíblicas só para a pergunta de número 141, que pergunta aí quais são os deveres exigidos no 8º mandamento. E, para finalizar aí a abordagem em cima do 8º mandamento, né, aí vem quais são os pecados proibidos no 8º mandamento. E aí também a gente tem uma resposta quase que do mesmo tamanho, né, pelo contrário, maior, dividida em 25 grupos de referência bíblica, tá certo? Que só de referência aqui ocupa, nessa edição que eu tenho do Catecismo Maior, ocupa aí 3,5 páginas
ou melhor, 2 páginas e meia de citações bíblicas para dar base a esta terceira pergunta do 8º mandamento, que é: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Quando diz lá, não furtarás, o que é que a palavra de Deus está exigindo de nós? Então está lá uma resposta enorme, tá? Para a gente estar observando aí sobre o que é que a palavra de Deus requer de nós sobre o não furtarás. Nós vínhamos trabalhando, antes de a gente entrar, até o dia 8 de março, como eu falei para você, nós vínhamos trabalhando o 10º mandamento. Pergunta de número 146, qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo 20, 17, né, a base bíblica aqui para esta pergunta. Trabalhamos aí a pergunta de número 147, os deveres exigidos. Trabalhamos aí a pergunta de número 148, os pecados proibidos. E aí ficamos de trabalhar as perguntas 149, 150 e 151, que também fazem referência. Olha, a pergunta... Não, nós chegamos a trabalhar a pergunta de número 151, né, que ela está em quatro partes. Tá? Ela tem uma resposta dividida em 4 agravantes. Né, para aqueles que estudavam, se estiverem estudando com a gente aí no iniciozinho de março, né, quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? E aí a resposta é assim: alguns pecados se tornam mais agravantes. Aí vem o primeiro agravante, aí vem um grupo de referências bíblicas, depois vem o segundo agravante, mais um grupo enorme de referências bíblicas, vem o terceiro agravante, mais um grupo enorme de referências bíblicas, e, por final, o 4º agravante, mais outro grupo enorme de referências bíblicas. Então, aí a gente parou e a gente entrou na pandemia, tá certo? Entramos nessa situação em que nos encontramos, e aí nós não tivemos mais estudo bíblico doutrinário aqui na nossa igreja, né? Desde que quando nós entramos nessa pandemia, nós apenas estávamos só trabalhando lives de oração no Instagram, e depois conseguimos colocar a internet aqui na igreja, começamos a trabalhar ao culto de oração ao vivo, né? Trabalhando escola dominical em casa, ainda estamos fazendo isso, né? Estudos dominicais pela manhã, às 9 horas, desculpem. E no domingo à noite nós estávamos sem programação, né? A gente estava tendo uma programação da mocidade pelo Instagram, e agora nós estamos realizando cultos ao vivo aqui, tá certo? Então, nós estamos retomando o nosso estudo doutrinário, né? Quarta-feira passada, nós trabalhamos um pouco sobre o governo presbiteriano, para que a gente possa se situar. É preciso que eu e você, que veste a camisa presbiteriana, e a gente falou sobre isso, não que a gente está incentivando você a pensar como a gente sendo a igreja certa ou a melhor igreja, não é isso. Mas a gente falou, quando a gente falou de vestir a camisa presbiteriana, eu até fiz uma comparação de futebol, né? Eu não posso ser tricolor e no meio da torcida tricolor estar com a camisa rubro-negra, não é verdade? Ou eu estou na torcida rubro-negra vestido a camisa de rubro-negro, ou então eu estou na torcida tricolor vestido com a camisa tricolor. Eu não posso fazer mistura das coisas. Então, de repente, eu uso essa ilustração para falar da denominação. Se eu sou de fato presbiteriano, dentro daquilo que a igreja defende, eu preciso vestir minha camisa como presbiteriano. Eu fui criado dentro da igreja presbiteriana a partir dos 9 anos, minha avó me levou, minha avó era presbiteriana, mas minha avó de repente poderia ter me levado para a igreja batista ou a igreja congregacional desde pequeno, e talvez eu não fosse pastor presbiteriano hoje, se fosse pastor batista, pastor congregacional, outra coisa desse tipo. Eu estou chamando a sua atenção porque a gente precisa vestir a camisa daquilo que a gente defende, né? Então, se você é presbiteriano, você vai seguir as orientações da igreja presbiteriana, vestir a camisa da igreja presbiteriana. Se você não é, você tem que vestir a camisa da igreja que você faz parte, seja lá qual for a denominação que você participe.
mas não esteja dentro da sua igreja trabalhando como quem faz gol contra. Né? Esteja dentro da sua igreja colaborando com o crescimento da sua igreja. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem todo o seu regimento, toda a sua estrutura doutrinária, toda a sua orientação eclesiástica a respeito da liturgia, de comportamento, e nós temos estudado isso para que a gente possamos nos fortalecer, tá certo? Então, na próxima quarta-feira, trabalhamos quarta-feira passada o governo presbiteriano, hoje nós estamos reintroduzindo, onde nós paramos, o Catecismo Maior de Westminster, e na próxima quarta-feira a gente vai retomar de onde nós paramos, tá certo? Provavelmente aí a gente deve começar aí da pergunta 152, e nós vamos prosseguir da pergunta 152 até terminarmos o Catecismo Maior. Certamente a gente vai trabalhar de forma diferente, tá? Porque quando a gente trabalhou aqui na igreja isso, a gente sempre abria espaço para trocar ideias, conversar, perguntar, e perguntas e respostas. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso aqui num vídeo ao vivo, tá certo? Mas aí você vai anotar a sua dúvida quando nós estivermos estudando aqui a Palavra de Deus, estudando através desse talher que nós estamos usando. Você vai anotar, se der para a gente verificar aqui na hora a pergunta que você fizer no chat do nosso canal, a gente vai tentar responder, tá certo? Se você não fizer aqui, você pode fazer depois, no próprio vídeo aqui, tem um espaço para comentário, aí a gente vai consultar depois os comentários, tentar responder por lá, tá certo? E você que faz parte dos grupos da nossa igreja, você também pode fazer a pergunta pelo WhatsApp. Eu vou ter um prazer enorme de estar respondendo para você, tá certo? Então, queridos, eu queria apenas, nessa noite, reintroduzir você na sequência que a gente vinha trabalhando. Infelizmente, né, a gente não tem os estudos anteriores gravados, tá? Mas a gente, com certeza, com o passar do tempo, a gente pode refazê-los, e aí dessa forma agora já filmados, deixá-los no nosso canal, para depois você seguir. Afinal de contas, nós estamos aqui filmando ao vivo por uma necessidade, né? Nós não estamos aqui por capricho, nós estamos tentando, mesmo cada um em nossas casas, tentando ainda manter a comunhão uns com os outros, através das orações que nós fazemos na sexta-feira, do estudo da escola dominical, do culto à noite solene, também feito aqui. Semana passada nós comemoramos o aniversário da União Presbiteriana de Homens. Então, através desses vídeos, nós estamos tentando manter a comunhão entre os santos, cada um na sua casa, sem perder o vínculo uns com os outros, tá certo? Até que a gente possa de novo estar aqui, e certamente a gente vai ver uma forma de, uma vez que liberar todo mundo de volta, a gente vai ver uma forma de filmar o culto da igreja, tá certo? Com a presença dos irmãos aqui na igreja, tá? Não sei, não conversei com nada com a equipe, quem sabe de repente a câmera fica lá em cima para filmar os irmãos sentados, né? Ou de repente aí tem alguém que nos doe mais câmeras, né? Aí não sei se o nosso profissional da área aí, que é o nosso presbítero João Bosco, vai correr. Ah, meu Deus do céu, 3, 4 câmeras aqui da igreja, né? Vou endoidar, né? Então, a gente poder, de repente, fazer o culto aqui filmado com a presença dos irmãos, né? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui trabalhando dentro da nossa capacidade de trabalho, tá certo? Queridos, nós com isso, eu não sei se eu fiz outra tela, nós com isso, nós estamos reintroduzindo o estudo que nós estávamos aplicando. Ah, tem um finalzinho aí, a conclusão, tá certo? Tudo isso que nós falamos aí a respeito dos talheres, né? Isso aqui é um dos talheres que nós usamos para nos ajudar a consumir o alimento que Deus nos dá, que é a palavra, a sua palavra, né? A respeito desses talheres, eu queria que você pudesse observar aí a conclusão que nós colocamos, está aí no seu lado esquerdo. Aplica-se a nós cristãos no que se refere ao estudo da palavra de Deus, através do uso dos símbolos de fé, o princípio dos irmãos lá de Bereia. Você conhece a igreja de Bereia? Se você não conhece, aí tem uma referência que você está escrito aí na tela,
você pode abrir aí para você ler. E eu queria chamar a sua atenção a respeito disso. Presta bem atenção, que nós estávamos falando aqui dos talheres para nos ajudar a se alimentar melhor da palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Atos, capítulo 17. Eu já ia passar batido, né? Eu depois vou ter que apelar aí para a gente contratar um diretor, né? Para não ter que imitar ninguém na televisão. Corta aqui para mim, menino, né? Não ia ficar legal estar imitando ninguém na televisão, não é verdade? Atos 17, verso 11, olha o que diz, presta atenção. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Presta atenção aí para a gente concluir. Interessante que aqui na edição Revista e Atualizada, usa o adjetivo nobre para os irmãos de Bereia. Eles eram mais nobres que o de Tessalônica. Em outra versão, se não me falha a memória, é na versão linguagem de hoje, tem escrito ali, eram mais estudiosos. Aqui a edição Revista e Atualizada diz mais nobres. Na outra versão aí, que eu acho que é a linguagem de hoje, diz mais estudiosos. Eles eram mais estudiosos, os irmãos da igreja de Bereia eram mais estudiosos que os irmãos da igreja de Tessalônica. E aí, assim, eu vou tirar aqui uma especulação minha, tá? Parei, um dia desse eu fiquei refletindo sobre isso. Interessante. Paulo teve que escrever 2 cartas para os tessalônicos, né? Os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses. A gente encontra aqui no Novo Testamento 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? E, inclusive, nós temos trabalhado muito essas cartas aí no que se refere a escatologia, né? Nós temos falado aí da questão da glorificação, do arrebatamento, do encontro com o Senhor nos ares, e temos feito algumas citações em cima de Tessalonicenses. Paulo começa o verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, chamando a atenção dos irmãos, porque parece que eles estavam desesperados quanto àqueles irmãos que dormiram em Cristo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecer. Parece que eles estavam meio desesperados, se entristecendo sem tanta razão. Quando Paulo diz assim, olha, se vocês tiverem conhecimento, não quero que vocês sejais ignorantes, se vocês tiverem entendimento, vocês não vão ficar tão tristes assim como vocês estão, porque vocês vão ter a convicção que a palavra de Deus nos dá de que nos encontraremos com o Senhor, tanto os que estão como os que dormem. Então é interessante que Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, mas a gente não encontra aqui no cânon bíblico uma carta para os irmãos de Bereia. Talvez não houvesse necessidade de escrever para os irmãos de Bereia. Como o próprio Paulo fala em Romanos, a lei é para aquele que é faltoso, ou para aquele que está precisando, podemos assim acrescentar, né? Para aquele que já conhece a palavra, não precisa você ensinar, ele já conhece, né? Mas para aquele que ainda não tem domínio, não tem convicção, então é preciso você ensinar a palavra. E os irmãos de Bereia é um exemplo para nós. Nós não vamos ver nenhuma carta, talvez nem mais nenhuma citação sobre eles, mas está aqui um registro em Atos 17:11, que eles eram mais nobres, mais estudiosos do que os irmãos de Tessalônica. Há uma comparação, eram mais nobres, mais estudiosos que os irmãos tessalonicenses. Então, queridos, como a gente observa essa nobreza ou esse compromisso com o estudo? Olha o que está escrito aí no finalzinho. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, se o que estava sendo ensinado, o que estava sendo pregado, o que foi que o pastor falou aí, que nós vamos nos encontrar nos ares? Está escrito aqui em Tessalonicenses, também está escrito em Apocalipse capítulo 1. Eram assim, eles ouviam e ia lá, examinava para conferir se de fato o que estava sendo falado era verdade. Portanto, queridos,
nos nossos estudos você precisa fazer isso. Não só ouvir ou ver o que os talheres têm para nos oferecer, mas examinar aqui nas Escrituras se de fato o que está sendo ensinado é o que está escrito na palavra de Deus. Queridos, nós vamos, portanto, encerrando, tá certo? E nós vamos encerrando aí, cantando o hino de número 110A. Não é à toa que a gente está colocando esse hino, tá certo? Cante conosco, você aí na sua casa, hino de número 110A. Muito conhecido, muita gente gosta, tá certo? Do Inário Novo Cântico. Inário Novo Cântico, hino de número 110A, que tem como título Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Cantemos todos juntos. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, queridos? Nós vamos aqui encerrando. Temos aqui a participação de alguns irmãos aqui. João Carvalho, Flávia Cibele, Gilson Mesquita, a irmã Aileide, Silvaneide, Roseane, a nossa irmã Helena Costa, também aqui a nossa querida irmã Laudiceia Arocha, não que os outros não sejam queridos, mas a igreja sabe do que eu estou falando, a irmã Maria das Graças, temos aqui ainda também a participação de Winston, lá de Matriz da Luz, também temos aqui a participação de Renata Espíndola, esposa do nosso irmão Jaziel. Então, queridos, que Deus abençoe a todos, tá certo?
Depois eu vou estar lendo aqui direitinho cada mensagem que foi colocada. E queremos pedir a você que curta o vídeo, que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito e ainda não tocou no sininho, toque para você receber notificação de novos vídeos que estaremos produzindo aqui, tá certo? E, acima de tudo, compartilhe, que o nosso propósito aqui é levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. Compartilhe a palavra de Deus com aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir, tá certo? Que elas possam também, através desse canal, desse vídeo, através de nossas vidas, né, como instrumentos na mão de Deus, serem alcançadas com a palavra de Deus, com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Nós vamos agora orar, encerrando, e logo em seguida impetraremos a bênção apostólica. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio que tu nos concedeste de estar aqui compartilhando um pouco da tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que cada um de nós, tanto os que estão aqui produzindo, como os irmãos que estão apoiando, assistindo esse vídeo, sejam nas tuas mãos, ó Pai, instrumento para levar as boas novas de salvação. Pai, tem misericórdia de cada um de nós, das nossas limitações. Usa cada um de nós, ó Pai, teus servos, desde aquele que tem cargo maior na igreja, até aquele que não tem cargo nenhum, mas tem o seu ministério de oração, tem o seu ministério de pregação pessoal, individual. Ó Pai, usa cada um dos teus filhos, ó Pai, cada um dos teus servos, cada um de nós, como instrumento nas tuas mãos, seja por aqui ou seja por outros meios, para levar as boas novas de salvação. E aperfeiçoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nossas limitações, aperfeiçoa-nos, Senhor. Derrama a tua graça sobre nossas vidas de tal modo, ó Deus, que ao lidarmos com a tua palavra, nós possamos ir crescendo cada vez mais. E nesse crescimento, ó Pai, nós possamos não só te glorificar através da nossa maturidade espiritual, mas também, ó Pai, te glorificar porque nós estamos levando a tua palavra àqueles que ainda não entendem, não conhecem, não têm intimidade contigo, ó Deus. Nós assim, ó Pai, te oramos, te agradecemos, te pedimos, ó Pai, que tu abençoe a todos que estão participando agora nesse momento ao vivo e também aqueles irmãos que irão assistir posteriormente, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre todos eles, sobre cada pessoa. Nós assim te suplicamos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até sexta-feira, o nosso culto de oração.